Estamos agora chegando aqui tô na estrada para a fazenda Passo Formoso, região de Caracol, Mato Grosso do Sul. E é bastante interessante. Eu tô aqui hoje com o Daniel, com o Leonardo, tá me acompanhando aqui. Eles estão me acompanhando nessa visita. E a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês em relação a chegar numa propriedade e analisar ela, né? Essa é uma visita de acompanhamento, uma fazenda que eu já assessoro. Nós estamos a alguns quilômetros da fazenda, mas nós já estamos na região. Então, na verdade, o diagnóstico de uma propriedade, ele começa muito antes do que propriamente a propriedade. A própria região, ela já vai te passando informação. Então, nós estamos aqui no município de Caracol, Mato Grosso, estado do Mato Grosso do Sul, e você já começa a olhar aqui nas fazendas vizinhas qual é a situação de pasto, qual é a situação de solo, o que é marcante aqui que vocês estão observando? Que é cerrado. Que é cerrado, que é um cerrado fraco, não um cerrado baixo. Que mais que é marcante? Muito marcante. É invasão de planta. Não, isso faz parte do cerrado. Olha esse solo aí. Ah, bem... Pedra. Pedra, né? Pedra, cara. Região de pedra. Então isso daí te dá um perfil de solo. Te dá um perfil de profundidade, de penetração. Olha lá, isso é pura pedra. Ninguém descarregou um caminhão aí de pedra. Olha que loucura que é isso daí, né? Tá? Nós não estamos na fazenda, mas nós estamos muito próximo dela. A alguns quilômetros dela. E o que te garante que lá vai ser diferente? Lá vai ser a mesma coisa. Então, esse diagnóstico... poxa, olha aí, nem pasto tem nesse local aqui, né? É só um cerrado fraco. Aí aqui do outro lado, ó, da estrada, tem um pasto, mas tem um pasto ainda que tá seco, tá fraco, apesar de ter uma determinada massa. Então você tem que ir olhando o perfil regional, de plantas, de tipo de animal, se a região é agrícola, se a região é pecuária... né? Então por quê? Porque isso daí vai te trazer informações sobre o mercado. Aquele bate-papo que a gente teve ontem lá no hotel com o cara que é comprador de gado, aquilo ali nos traz uma informação da região, o perfil. Ele começou a tal cliente isso, aqui assim funciona desse jeito, né? Poxa, que legal. Então você começa a montar o jogo. Eu já conheço essa região, essa fazenda já é uma fazenda que eu mapeei, que a gente já está começando o trabalho. Mas quando você está indo fazer uma visita, todas essas são informações muito importantes. Olha lá, os caras estão com gado pastejando beira de estrada. Aí que não tem comida aí dentro da fazenda deles. Opa! Né? Tá na beira de estrada, não tem pasto. Olha lá, os rios. Pura pedra. Pura pedra, areia. Vamos lá, Alto Caracol. Vamos pra cima. Essa fazenda aqui tá no caminho. Você vê aí, o pessoal puxou provavelmente um link ou veio com uma pá, limpou, juntou esses galhos aí. Essa fazenda desse vizinho aí. Mas isso aí depende. Lógico que o ambiente, quanto mais, com menos competição, melhor vai ser pro teu controle, pro teu manejo. Agora, uma informação, e essa informação tem a ver com região. Então nós estamos aqui, ó, parei na beira da estrada. E por incrível que pareça, isso aqui é um pasto, tá? Não é um mato. Isso aí é um pasto. A informação que você tem que pensar aqui, em qualquer lugar e o tempo todo, qual a taxa de lotação que aguentaria aí? Cara,
Essa é a tua primeira análise, essa é a tua primeira decisão. Cabe 2 unidades animal aqui? Não cabe. Aí vamos lá. Se uma unidade animal já está abaixo da média nacional, para as plantas de braquiária, para a maioria das plantas tropicais na condição de manejo errado brasileiro, que é por volta de 0,7, 0,8, 0,9 unidade animal. Mas vamos colocar o alvo, o que a gente gostaria é sempre ter acima de 1, né? Seria. A tua pergunta tem que ser, olhando aqui agora, cabe uma unidade animal aí? Não, também não cabe. Por quê? Porque não vai deixar subir esse pasto, vai detonar e não vai ter desempenho dos animais. Ó, pode até filmar aí. Para essa situação que nós estamos vendo aqui agora, isso aqui é de 0,7, 0,8 eu já acho pesado. Também acho pesado. Porque o verde não saiu, nem tudo tá bem formado. Ó, você vê essas moitas secas? Moita seca. Essa moita seca é braquiária, tá? Braquiarinha, decumens aí que tá aí, não é nem brisanta. Você vai ter mistura de umidícola lá pra frente, você vai ter jaraguá lá naquele fundo, provavelmente. Essa região de pedra o pessoal usa muito jaraguá. Você até pode botar mais do que 0,7 unidade animal, mas vai prejudicar o pasto, que ele não vai sair e os animais não vai ter desempenho. Então você tem que trabalhar com uma taxa de lotação um pouquinho mais baixa, principalmente agora, nessa época, ó, recém começou as chuvas. Essas fazendas sofreram pra caralho. Esse inverno foi foda. O Brasil sofreu pra caramba na pecuária, graças ao manejo errado de todo mundo. O que nós temos que fazer? Trabalhar certo, cara. E se eu trabalhar errado, eu não vou ter desempenho. Eu não vou ter desempenho. Folgar pasto, aliviar pasto, rotacionar pasto. Ah, não consigo rotacionar porque eu não tenho módulo ainda, não tenho não sei o que lá. Faz peteca. Troca com frequência. Entendi. Olha aí um pastinho do cara aqui que tá cheio de broto. Provavelmente, por que tá cheio de broto esse pasto aqui, ó? Esse aqui ele deixou descansar. Porque tá vedado. Tá vedado. Tá vedado. Então você tem que ter, nós aqui consultores, nós temos que ter o que? Habilidade de observação, leitura. Nós temos que ler o que o cara não tá falando. Porque eu tô vendo que o pasto tá ganhando volume, tá saindo do chão e ele não tá cortado. E eu também não tô vendo animais, tá vedado. Aqui, ó, nem é a fazenda que nós estamos indo, tá? Isso. Nós estamos olhando na beira da estrada, mas eu tô lendo o cenário. Eu não sei o cenário dessa fazenda inteira. A hora que eu chego na fazenda, que aí eu tô com o mapa da fazenda na mão, e eu tô com a distribuição de lotes, e eu calculo a carga de animal, e eu vejo o que o cara tá fazendo de movimento, eu entendo o jogo que o cara tá fazendo. Aí eu ajudo ele nisso, que é o que nós vamos fazer aqui hoje. Nós vamos entrar ali na Passo Formoso. Pá, bom dia galera, tudo bem, não sei o que lá. Ô, vamos imprimir um mapa? Vamos, imprimir um mapa. Opa, vamos pegar a distribuição de lotes? Vamos. Eu não quero sair da casa sem essa informação. Eu não quero brincar de passear na fazenda. Eu quero ir lá ver o jogo. É isso que eu vou fazer o tempo todo. E aí que entra essa sacada, então, de quando você está andando na fazenda, com a informação do pasto, você tem a informação de quantos hectares tem. Você tem a informação da quantidade de animais e peso médio desses animais. Você calcula a taxa de lotação. E aí você está indo a campo, lendo o pasto e observando se aquela taxa de lotação é pertinente ou não. Esse é o jogo que a gente vai fazer. Então, nós temos 2 objetivos fudidos quando a gente está dentro de uma propriedade avaliando e conduzindo ela. O primeiro é, eu tô aqui para acertar manejo para que essa fazenda tenha desempenho. A partir do momento em que eu faço, que o manejo acontece bem, eu faço com que as pastagens se desempenham bem. As pastagens se desempenhando bem, vai pedir mais taxa de lotação, ponto positivo que produz mais carne. As pastagens se desempenhando bem, os animais vão comer melhor da porção ideal e eles vão ter um melhor GMD, produz mais carne, tá? E o segundo objetivo, e isso é eterno, tá? Isso nunca vai parar, isso é um retrabalho eterno. Avaliar a pasta e ajustar o jogo, avaliar a pasta e ajustar o jogo. O segundo objetivo, aí entra nas estratégias de negócio, que é avaliar a atividade pecuária
né? É planilha, é análise de mercado, avaliar a atividade pecuária para você ver se aquele jogo de negócios que está sendo feito é um jogo melhor que existe. Não tô vindo aqui pra falar pro cara: ah, você tem que fazer IATFs a Angus, você tem que usar ração de proteinado, você tem que fazer não sei o que lá, não sei o que lá. Não, cara. Isso aí qualquer idiota vem falar e não resolve o problema. Você tá entendendo? Qualquer idiota vem falar. O problema é avaliar o negócio. E isso daí pouca gente faz. Chegamos aqui na fazenda Passo Formoso então. E vamos pra dentro. Vamos ver aqui, ó. Então já temos uma ideia aí de alguns pastos, a situação da propriedade. Esse lado de baixo aqui da estrada vai ser um setor, que no meu planejamento esse aqui, acho que esse é o setor lá atrás, lá do outro lado da estrada, lá de trás era o setor 1, aqui vai ser setor 2, aqui vai ser setor 3. Essas cercas aqui são cercas que, infelizmente, uma cerca dessa daí vai ser desmanchada. Por quê? Porque ela não tá no... Ela não tá proporcionando o tamanho do prato igual para manejo. Então eu vou desmanchar essa cerca, aproveitar o material dela, fazer uma redivisão, aproveitar a água, fazer praças. Aí você fala assim: cara, mas que pasto tá fraco, não sei o que lá. Tá fraco porque foi manejado errado, foi surrado, foi colocado carga. Ele é fraco também, né? Nós estamos numa região de solo fraco. Mas o que acontece? Ele tem potencial, ele precisa de ser manejado dentro de uma taxa. E aí nós vamos vir erguendo esse pasto. Esse pasto lá na frente, sabe, ele vai mudar se a gente trabalhar bem ele. Se a gente não trabalhar bem ele, não tem milagre. E aí o que acontece? Qual é o grande problema da pecuária? Um dos grandes problemas da pecuária é o cara que trabalha o pasto dele o tempo todo errado. Aí ele acaba com o pasto dele, ele perde poder financeiro porque ele deixa de produzir. E aí ele ainda, do pouco dinheiro que ele conseguiu produzir, ele pega esse dinheiro e enterra falando: vou reformar. Aí ele planta de novo, quem sabe ele joga algum tipo de adubo ou corretivo, calcário, seja lá o que for. Aí ele veda, aí ele espera 60 dias, 90 dias, lógico que vai ficar lindo. Aí ele põe gado, aí ele vai lá e fica trabalhando errado. E ele entra num ciclo da constante usa e destrói. O ciclo repete. Usa e destrói, né? É a decadência feliz. E aí lá na frente ele fala: ah, aquele meu pasto ficou bom, aquele... Aí lá na frente ele fala assim: o pasto acabou. Aí a gente tem erroneamente a sensação de que pasto tem prazo, de que tem vida útil. E não tem. Isso aqui era para nunca mais ser reformado, se você trabalhar certo. Então o nosso desafio aqui numa fazenda, vamos falar assim, no curto prazo, é acertar manejo antes de fazer o cara gastar. Não adianta eu chegar nessa fazenda e falar pro cara: reforma ali, e não ter ensinado ele a manejar. Ele e a equipe dele. Essa é a primeira mentalidade que tem que mudar. Porque depois que eu ensinei o cara a manejar o que ele já tem, mesmo que seja fraco, e isso daí vai se tornar melhor, a hora que ele tiver alguma coisa melhor, ele vai manejar melhor ainda. Ele vai ter mais resultado, ele vai ter o zelo. Então é uma mudança de cultura. O tempo todo é uma mudança de cultura. O tempo todo a gente tem que estar ensinando, observando, calculando taxa, perguntando. E aí eu tenho que planejar o jogo de manejo, com quantos dias roda, com não sei o que lá, com que altura entra, com que altura sai, até pensando assim: se eu falar errado, ou se eu... Às vezes eu até falo certo, mas aquele certo vai dar uma margem de erro pro cara, o cara vai errar. Eu tenho que ter uma margem de segurança na minha proposta, pro cara errar menos. Porque se eu deixasse ele trabalhar do jeito que era o livro falava, o cara errava. E errar de novo.
ele errava. Era pra tirar com tantos dias, ele não tirava. Você entendeu? Aí eu já comecei a mudar a minha proposta. Só que daí eu descobri que aquele manejo era melhor que o outro. Olha que loucura. De uma necessidade. De uma necessidade. Achou uma solução. De uma necessidade. Achei um melhor desempenho. Melhor desempenho. De uma necessidade de controlar o ser humano. De pensar, se eu falar de tal jeito o cara não vai errar. Aí eu propus uma alteração de manejo. Eu propus uma alteração de manejo e comecei a ter mais resultado. Mas ó aqui, ó. Olha o nosso desafio. Erguer esse pasto a uma altura de 40 centímetros. Que loucura, velho. Vai ser Um bom desafio. um bom desafio. Vamos pra cima.